Seção 5ª. Das deliberações dos sócios. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1º. A aprovação das contas da administração. Inciso 2º. A designação dos administradores, quando feita em ato separado. Inciso 3º. A destituição dos administradores. Inciso 4º. O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato. Inciso 5º. A modificação do contrato social. Inciso 6º. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação. Inciso 7º. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. Inciso 8º. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º. A reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8º do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Parágrafo 6º. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente seção sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião ou assembleia podem também ser convocadas. Inciso 1º. Por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido, no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso 2º. Pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso 5º do artigo 1069. Artigo 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, e, em segunda, com qualquer número. Parágrafo 1º. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata. Parágrafo 2º. Nenhum sócio, por ser na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga a respeito diretamente. Artigo 1075. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Parágrafo 1º. Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da Assembleia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem a validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Parágrafo 2º. Cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos 20 dias subsequentes à reunião,
apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Parágrafo 3º. Ao sócio, que a solicitar, será entregue cópia autenticada da ata. Artigo 1076. Ressalvado o disposto no artigo 1061 e no parágrafo 1º do artigo 1063, as deliberações dos sócios serão tomadas. Inciso 1º. Pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos nos incisos 5º e 6º do artigo 1071. Inciso 2º. Pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos 2º, inciso 3º, 4º e 8º do artigo 1071. Inciso 3º. Pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se não exigir maioria mais elevada. Artigo 1077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no artigo 1031. Artigo 1078. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: Inciso 1º. Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Inciso 2º. Designar administradores, quando for o caso. Inciso 3º. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1º deste artigo devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Parágrafo 2º. Instalada a Assembleia, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos, pelo presidente, à discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 4º. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo antecedente. Artigo 1079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o estabelecido nesta seção sobre a Assembleia, obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 1072. Artigo 1080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram,